Vamos iniciar nossa live. O tema de hoje é divulgação dos resultados da manutenção produtiva total, que envolve aí a manutenção produtiva total, mas é aplicável aí a muitos outros casos. Alô, corretor? Já corretor? Boa noite. Seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live de quinta-feira para falar sobre divulgação dos resultados da manutenção produtiva total. Então, como sempre, eu gosto de colocar no início da live algumas coisas assim que a gente sempre precisa relembrar. Alô, Gabi. Princípio básico, né, que a gente deve considerar dentro de uma organização, que a organização é formada por processos, por um conjunto de processos. Qualquer que seja a organização, ela contém processos. Você tem processo de compras, processo de vendas, você tem processo de pessoal, você tem processo de projeto, de controle de qualidade, você tem projeto de produção, de serviço, enfim, são vários processos. E esses processos têm 5 componentes, né? Que são as matérias-primas, materiais, né? A parte de pessoal, de máquinas e equipamentos, tem a parte envolvendo aqui, a parte de procedimentos e meio ambiente. Então, tudo isso faz parte de todos os processos dentro da sua organização. Sempre lembrar disso, que quando a gente está falando, não está falando especificamente de quem controla lá os indicadores, ou se tem alguém que é responsável pelos indicadores, né, para divulgação. Nós vamos ver agora, então, iniciando, né, gráficos, por exemplo, a gente fala em indicadores, a gente já logo pensa em gráficos, né, e lá no ensino fundamental, no ensino médio, nós aprendemos a trabalhar com vários gráficos, que na verdade nunca foi incentivado o seu uso. Muitos terminam o primeiro, segundo grau, mas nem lá vê equação, vê gráfico de linha, gráfico de diversos gráficos, mas não se atenta ele não é despertado para entender para onde e para que aplicar aquilo. E na hora de definir, que nós vamos trabalhar hoje bastante nisso, na hora de definição dos indicadores. Porque a divulgação a gente tem, hoje em dia, a gente sabe que não é um processo assim tão complicado, você fazer a divulgação dos resultados de uma organização. De um departamento como a manutenção também se enquadra no mesmo caso. Então, nós vamos falar de, por exemplo, quadros de aviso, sobre jornais internos, externos, revistas especializadas, rádio, televisão, internet, banners. Então, são várias técnicas de divulgação. Agora, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque essa divulgação, ela precisa ser divulgada de uma forma compreensível. Muitas vezes até existe uma divulgação, mas quem é que entende aquilo? Então eu já vou dar até adiantar um conceito que durante todos esses anos que eu participei de consultorias e implantação de normas de certificação, a gente observa isso daí. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, ninguém tem habilidade para tudo. Muitas vezes as pessoas nem descobrem quais são as suas habilidades, por falta de oportunidade, falta de recursos e outros, né? Mas uma coisa é certa, que metade da população, quando olha um gráfico, ele entende perfeitamente aquele gráfico, assim, na hora. Se você der um mínimo de explicação para a pessoa entende. E tem 50% da população que não consegue entender de jeito nenhum. Em compensação, você dá um texto para essa pessoa, ela entende perfeitamente. E aquele que entendeu o gráfico
nem sempre entende o texto. O texto pode ser parte, qualquer tipo de texto, né? Então, mas ninguém é 100% num e 0 no outro. Normalmente você tem aí, você tem 70% de uma parte e 30% da outra, vamos dizer assim, né? Não é estatístico, mas é só para ter uma ideia da proporção, né? E então, quando a gente vai fazer algum tipo de divulgação de informação, de qualquer tipo de informação, seja através de gráficos, através de relatórios, através de tabelas, etc., você precisa saber atender o público que você vai atender. Quem é que vai enxergar isso daí? Quem é que vai receber essa informação? Ela tem conhecimento técnico suficiente para aquilo? Ou você tem que usar uma linguagem técnica, uma linguagem vulgar, mas você não pode usar. Na verdade, você tem que fazer um meio de campo aí, tentar não ser nem vulgar e nem muito técnico, porque você não vai atender, metade você não vai atender, mais ou menos aí, né? Então, a nossa live de hoje é os cuidados que a gente deve tomar, os pontos mais importantes para a gente conseguir os melhores resultados na divulgação de resultados, né? Da divulgação. Foca! Olá, boa noite. Gabi, eu já vi. Então vamos lá. Vamos fazer a divulgação dos resultados da nossa organização? Vamos. E por onde que a gente vai começar? Vamos lá. Você vai ter que fazer um questionamento aí. A gente já conheci uma técnica já conhecida, que se chama 5Ws e 1H. 5Ws e 1H são 5 palavras são 6 palavras em inglês, que significam o que, quem, quando, onde, porquê e como, né? Então, você vai definir um indicador, você deve observar todas essa análise. Isso daí vai te arremeter para várias situações, assim, inimagináveis, vamos dizer assim, vai. Deixa eu ver aqui, eu já fiz uma preparação aqui, eu só não consigo passar para vocês pelo vídeo, mas eu vou descrever gradativamente. Você vai fazer uma divulgação de informação, por exemplo. Existem informações, dados de uma empresa, que elas são dados obrigatórios, né? São legais. A parte governamental, a parte de leis, a parte da gestão dos donos da empresa, né? Eles de certa forma, eles definem também quais são os dados que podem ser divulgados. Puxa. Então nós começamos na parte legal. Então tem a parte legal, que esses dados podem envolver também negócios internacionais, né? E nacionais ou internacionais. Isso daí envolve uma legislação mais detalhada e os dados devem ser também divulgados de forma correta, né? E também o que nós mais vamos trabalhar no caso para a manutenção produtiva total são os dados da própria organização. Que na organização, o que acontece? Você tem indicadores que são dados, né? Dados que são dados atributivos, né? Que são as variáveis atributivas, ou as variáveis contínuas. Então isso já está definido dentro da estatística mesmo, né? Dentro das variáveis atributivas, normalmente a gente conhece, o que a gente mais conhece são essas duas, assim, de uma forma bem genérica. Mas existem algumas subdivisões aí nessas estatísticas. Como, por exemplo, as atributivas, elas podem ser nominal sem ordem e nominal com ordem. Então, as sem ordem são aquelas do gênero, sexo, tipo sanguíneo, que é um valor
um atributo que não tem variação, não existe variação. E também não tem uma ordem. Agora existem casos, por exemplo, que pode ser de ordem decrescente ou de ordem crescente. Essa, como escolaridade, por exemplo, você vai fazer uma estatística voltada para a escolaridade dos funcionários, dos seus funcionários, tal. Você vai colocar numa ordem, que é em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, especialização, tal. Esse é um caso. O outro caso é, por exemplo, no caso da saúde, você vai perguntar para você está sentindo dor, né? Mas você está sentindo só um pouquinho de dor, é média, é mais ou menos, é média, é um pouquinho mais que a média, insuportável. Então o que acontece? Você também tem que colocar esses gráficos na ordem, né? Então, para quê? Tudo isso voltado para aquilo que eu já comentei no começo. A divulgação disso daí precisa ser de forma inteligível, né? Uma coisa que a pessoa fácil de compreender. Então, nós falamos agora das variáveis atributivas. Agora vamos falar das variáveis atributivas, falamos das variáveis atributivas qualitativas. Agora vamos falar das quantitativas, né? Nas quantitativas, existe a contínua e a discreta, são as variáveis contínuas, né? As variáveis contínuas, elas são medições fracionadas, aquela que você usa instrumentos de medição, basicamente, né? Você usa lá uma balança, você usa um relógio, um cronômetro, você usa um metro, né? Ou seja, você tem como fazer medições, né? Ela é graduada, fracionada e graduada em décimos, milésimos, né? Dependendo do instrumento que está sendo utilizado. E tem a quantitativa, que é discreta. A discreta, o que é? Ela é sem infinitas possibilidades. Ela tem um determinado valor. Irmão, quantos irmãos você tem? Por exemplo, é um caso, né? Quantos irmãos você tem? Quantas casas você tem? Ou quantas pé de mexerica você tem? E assim sucessivamente, né? Esses gráficos, essas variáveis, nós falamos agora das variáveis atributivas, né? As variáveis atributivas estão voltadas para isso, e as variáveis contínuas nós já vimos também. Todo sistema que você vai envolver qualquer tipo de avaliação que você quer colocar numa ordem, então você deve atribuir uma forma de avaliação. E isso daí você tem dentro de várias técnicas, existem várias técnicas que você pode classificar por você mesmo, né, dentro da sua organização, lá na manutenção, você definir os tipos de erro, quais são os mais graves, quanto pesa mais, qual maior peso ou menor peso, para poder fazer uma avaliação mais precisa. Marcelo, seja bem-vindo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. A apresentação aí das dissertativas, elas você pode usar várias formas de divulgação. A gente já conhece muitas, normalmente você usa um computador lá e você já tem lá. Você tem gráfico dissertativo, você tem gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pontos, gráfico de setores, gráfico de tendência, cartas de controle. Então é uma infinidade de técnicas que você pode usar. No começo, quando você está começando nessa questão, nesse assunto, o que acontece? Você, praticamente, como eu falei, lá quando você faz ensino fundamental e médio, você sai de lá sem saber para que você vai usar aquilo. Aí o que acontece? Você vai trabalhar. Aí quando você vai trabalhar, você vai encontrar isso daí. Se você não encontrar, um dia vai acontecer. E você encontrar isso. Aparecer um gráfico na tua coisa. Mas como é que apareceu? Quem que escolheu esse gráfico? Como é que foi feito? Como é que tá? Vai querer pesquisar e saber para poder entender aquele gráfico, né?
tendências, gráficos de tendência, etc. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Bom, então, nós já falamos lá dos requisitos legais, vamos fazer uma revisãozinha, né? Então, começamos lá nos requisitos legais, que aquelas estatísticas lá você vai ter que fazer obrigatoriamente. Ou a cúpula da empresa define, você vai ter que definir os indicadores da organização, né? E depois, num nível abaixo, que é onde entra a manutenção produtiva total, é no departamento, é o responsável pelo departamento que vai propor os indicadores. Esses indicadores vão ter que definir objetivos. Então, uma questão importante na parte de objetivos é que muitas vezes a gente encontra, assim, já aconteceu isso comigo várias vezes, encontrar a empresa que tem definido objetivos inatingíveis. Quer dizer, o objetivo inatingível é aquele que desestimula a pessoa de tentar obter o objetivo. Então, ao contrário, você tem que colocar um objetivo que seja atingível, que você possa oferecer recursos suficientes, recursos em todos os sentidos, suficientes para aquela pessoa atingir aquele objetivo. Se ela não atingiu, vamos ver por que ela não atingiu. Agora, se ela atingiu, aí você oferece mais recursos para ela obter resultados cada vez melhores. Essa é uma boa prática aí, né, no caso. Então nós temos lá a cúpula da empresa definindo objetivos, aí nós temos a própria organização definindo objetivos, e aí nós temos o departamento definindo objetivos. Bom, esses objetivos têm vários requisitos que devem ser definidos antes da coleta de dados, vamos dizer assim. Porque quando você vai começar a coletar os dados, você já tem que saber, já tem que ficar definido da sua gerência, da sua chefia, já tem que vir definido qual é o dado, né? Se ele é daquele tipo lá, variável atributiva, contável ou não contável, se é variável contínua, de que tipo que ela é, né? E ele vai ter que estipular, a tua chefia vai ter que estipular todos esses requisitos, o local que vai ser coletado aqueles dados, pode ser fisicamente, pode ser através de documentação, através de relatórios, mas vai ter que coletar de quais relatórios, a periodicidade desse gráfico. Esse gráfico, ele deve ter sempre uma indicação de qual é o objetivo. Gráfico que você vê que não tem objetivo, não tem valor. Você só sabe, por exemplo, se a coisa está piorando ou se a coisa está melhorando. Mas você não sabe se você atingiu o objetivo. Pode ser que esteja piorando, mas você está lá 100%, está caindo para 99%. E o teu objetivo talvez fosse 85%. Então dá a impressão, por isso que tem muita estatística que é publicada em revistas e jornais, que são montadas para informar bem, né, o leitor. E tem outras estatísticas que estão lá mais para eu não vou enganar, vamos dizer assim, que seja, não sei, não é o termo mais correto, mas apresentar a estatística de uma forma que não é a verdadeira, né? Isso a gente vê muito em jornais e revistas, principalmente sobre assuntos assim mais polêmicos e tal, né? Vide aí assuntos da pandemia e do Covid-19 aí que você vê estatística de todo tipo, opinião de todo tipo, e a gente não sabe direito exatamente o que está acontecendo. Que mais?
Pessoal, alguma pergunta? Preciso de perguntas, porque a pergunta ela faz a gente, né, ampliar a organização, né? Estou vendo aqui a fixação em totens, né? Também, né? É outra técnica. Eu vou acrescentar mais alguma coisa. Tem muito, essa parte de indicadores tem muita coisa. Como, por exemplo, você pode trabalhar com dois tipos de indicadores. Indicadores aqueles que são estáticos, né? São valores, né? Um flash. Né? E tem aquela que é contínua, que você pode analisar a tendência do processo. Hoje se trabalha muito com tendência do processo. Então, para você saber se você está caminhando certo ou não. Gráfico de setores, por exemplo, é praticamente uma imagem estática. Né? Você faz um levantamento e apresenta num gráfico de setores. Né? O pessoal comumente chama gráfico de pizza, mas certo é de setores. Então, a ideia é fazer você ter uma tendência para você poder fazer uma análise de correlação e regressão, que também está dentro da estatística, né? Para você saber até onde você pode chegar. Porque existe modelo matemático para todas essas situações, né? Só que se você souber fazer isso corretamente, estatisticamente, você consegue definir a equação para saber até o máximo que você pode calcular derivando a função. Você vai saber qual é o máximo que você pode obter. Então são técnicas, já são técnicas mais sofisticadas, né? Já são técnicas de grau superior, né? Tem aqui sobre calibração e validação de instrumentos de medição. Muita gente trabalha muito com medição, né? Nessa parte de medição, por exemplo, nós estamos que temos instrumentos de medição, trabalhamos com cartas de controle. As cartas de controle elas te avaliam, te mostram, né, como é que está o processo em termos de média, né, em termos de média e em termos de variabilidade. Então essa chamada carta de controle é um gráfico, são dois gráficos na verdade que funcionam sincronizados. É o gráfico da média, ou individuais, ou medianas, e é o gráfico de amplitude. Né? De amplitude de X, em X ou em R. Né? Então são várias possibilidades. Então você tem um processo, você coleta dados para poder apresentar o resultado daquele processo. Isso na manutenção produtiva total também está envolvido, porque na parte de estatística existe uma necessidade, né, na parte de levantamento de dados, que é com relação aos instrumentos de medição. Então esses instrumentos de medição têm que ter uma repetibilidade, reprodutibilidade adequada. Isso existe também em técnica estatística. Você também vai monitorar essa condição de todos os seus instrumentos. Aqui você tem a avaliação de fornecedores, sobre a avaliação de clientes, sobre devoluções e a parte de garantia, né? A parte de qualidade mesmo dos produtos fornecidos. Né? Eu falei sobre dois tipos de dados, um é estático e o outro é dinâmico. E esse estático, então, é aquele ponto. E o dinâmico é a tal da carta de controle. Mas é uma outra relação que eu quero fazer sobre o valor, o valor obtido diretamente ali daquele processo, e ele transformado num valor absoluto. O valor absoluto você vai fazer é um indicador, e o valor relativo é outro valor.
O valor absoluto, ele se refere somente àquele número que você está coletando. Então, por exemplo, você pega a quantidade produzida, na agricultura ou dentro da manutenção produtiva total, você colocar lá o número de manutenções que foram feitas. É um número absoluto. Tem 10 horas de produção, foram feitas 10 manutenções. Se você quiser fazer, essa é absoluto, o valor absoluto. Se você quiser fazer um valor relativo, ele é mais representativo, você pode colocar, por exemplo, o valor de cada manutenção. Então você já transforma, você tira ele do valor unitário e transforma num valor relativo. Relativo a quê? Relativo à parte financeira. Então, para você saber quanto é que você gasta o custo das manutenções, de cada manutenção. Então você multiplica lá o número as manutenções vezes o valor obtido. Se for na produção, por exemplo, você vê a quantidade produzida e divide pelo número de funcionários. Pronto. O número de funcionários é um valor absoluto. E a produção é um número absoluto. Você divide um pelo outro, vai te dar um número relativo, que é a produtividade. Essa daí também é uma coisa que deve ser considerada pela direção, porque você precisa, muitas vezes você precisa dos dois valores para ter um bom resultado. Você precisa ter objetivo para valor absoluto e objetivo para valor relativo. O valor relativo, ele é aquele que vai te dar se você vai ganhar dinheiro ou não. O outro simplesmente te diz o que você está usando, o que você está fazendo, etc. Perguntas, pessoal? Marcelo, alemão, tudo bem? Eu também sou um pouco de alemão. Vocês ainda não tem nenhuma pergunta para fazer, então eu vou fazer mais uma observação. Para quem já conhece, tranquilo, né? Mas mais quem trabalha com empresa automotiva. Mas no caso, por exemplo, uma manutenção produtiva total é uma indústria quase que mecânica, apesar de ter eletrônica, eletricidade, etc. Tal. Mas uma forma de avaliar o resultado de uma manutenção, você pode usar uma técnica chamada análise do modo de falha e seus efeitos, FMA em inglês, onde você avalia aí a severidade, a detecção e a ocorrência. Então são 3 fatores. Bom, se você tivesse um só, seria um valor absoluto. Se você tem 2 ou 3, ou mais de 2, ou 2 ou mais, você vai ter valor relativo. Então se você multiplicar os 3, vai ter um valor relativo. Então você pode pegar uma falha da manutenção, detectada ou dentro da manutenção, ou fora, já na produção, que seria muito mais grave. Então a severidade na manutenção é uma, e na produção, quando aquele material está sendo utilizado, é outra severidade. Então você pode usar essa severidade, avaliar 2 valores de severidade, você vai ter a detecção, se você pode detectar ou não na manutenção, lá na produção, se você pode detectar ou não quanto é isso, né? E a ocorrência, tá? Quantas estão acontecendo por mês, ou por dia, ou por ano, etc. E cada um desses itens são atribuídos valores. Então tem empresa que usa 1, 3, 9. Então, pequeno, pouco grave, média gravidade e alta gravidade. Então, são 1, 3, 9. Ou de 1 a 10. É muito comum fazer de 1 a 10. E cada valor desses tem uma descrição para facilitar a tua avaliação. O que mais? A frequência. Com que frequência vão ser coletados os dados? Tudo isso aí é tudo um estudo prévio antes de começar a coleta de dados. Senão você vai divulgar o quê?
você tem que ter dados fortes, né? Dados fortes, sustentáveis, né? Para você poder fazer essa divulgação. Porque numa divulgação mal executada, pode criar conflito. E a ideia dos objetivos da manutenção, o que é? É criar um ambiente positivo para melhorar o desempenho da organização, motivar as pessoas, né, a obterem cada vez resultados melhores. Então, tem que começar a coisa certa, porque se você começar errado, vai terminar errado, né? Começando certo, às vezes termina errado. Então, imagina começando errado. Então, a frequência, você vai dizer lá o horário, se a amostra é horária, se é diária, se é semanal, mensal, semestral, trimestral e etc. Né? Essa frequência aí é de acordo com ou uma exigência superior, ou então os técnicos mesmo na produção conseguem definir isso daí. Mas tem que ser definido, não pode ser um usa de um jeito e o outro usa de outro. Na hora que você vai ver os dados, estão tudo coletados de forma, não estão sincronizados. Né? A palavra mais correta é sincronizado. Todo mundo entende, porque a informática usa muito esse negócio de sincronização de dados e tal, não sei o quê. Né? É para que as coisas sejam corretas, né? O máximo possível. Será que saiu do ar? Acho que não. Apresentação, já falei sobre a apresentação. E a divulgação sobre os locais de divulgação. Bom, essa divulgação depende muito mesmo da própria direção, porque tem aqueles dados que são sigilosos e a direção não divulga nem para os funcionários. Né? Então, são considerados sigilosos. Bom, eles definiram que é sigiloso e nós temos que entender isso daí, que existe isso, né? Existem até coisas que andam sobre segredos de justiça, né? Então são coisas sigilosas. Então naquela primeira definição, que eu já comentei, inclusive saiu na Store, né? Que o resultado da manutenção total deve ser divulgado de forma compreensível. Não adianta divulgar resultados que as pessoas não entendam. Acessível, ela tem que estar em locais, por exemplo, é da manutenção, vamos colocar na manutenção. Aí, ao invés de colocar os resultados da manutenção, coloca lá na sala do chefe, lá no terceiro andar. Os funcionários não ficam sabendo quais foram os resultados. Não é acessível. Ela tem que ser feita de uma forma clara. Essa forma clara é bem assim, ampla, né? Mas ela tem que ser uma coisa que você bateu o olho e você já entendeu. Por exemplo, um gráfico que tenha uma linha, só uma linha. É fácil de entender, porque só tem uma linha, né? É bem fácil de entender. Se tiver duas linhas, então uma verde e uma vermelha, é fácil também de entender. Né? Isso aparece muito na televisão em época de eleição e tal. Né? Se tiver 3 linhas, ainda dá para entender. Bom, à medida que vão aumentando as linhas, daqui a pouco vira um emaranhado que ninguém mais entende. Então, tem que ser uma forma clara, vou dizer no sentido mesmo de fácil de você enxergar, porque o gráfico é uma imagem. Você tem que bater o olho naquela imagem e entender o que ela significa. Não é assim com a leitura. Você você vai fazer uma leitura. Dizem, né, os especialistas que qualquer palavra, se você vê a primeira sílaba e a última sílaba, você já sabe qual é a palavra. Você não precisa ver as intermediárias. Isso é coisa o mecanismo que o cérebro cria. E gráfico é a mesma coisa. Você tem que bater o olho, tem que enxergar. E não esquecer que, já comentei antes, que todo gráfico tem que ter uma linha de objetivo. Para você saber se você, no mínimo uma linha, né? Máxima ou mínimo. Ou intervalo, você pode ter 2 que é intervalo.
A carta de controle, por exemplo, ela tem duas linhas. É a linha limite superior de controle e limite inferior de controle. Então, o processo tem que andar entre essas duas linhas. Mas isso é assunto para um outro curso, porque são 40 horas de curso para aprender o que são cartas de controle. Porque nas cartas de controle você vai ver lá 4, 8, 9, 10, 12 tipos de carta de controle. E na hora de escolher isso daí, por isso que quem escolhe isso está lá em cima. Ou ele delega para alguém fazer, alguém que tenha o conhecimento técnico suficiente para dizer, ó, aqui você vai usar a carta X barra R, aqui você vai usar X barra S. Só que é uma pessoa que tem que ter conhecimento estatístico, conhecimento técnico para poder fazer essa definição. A partir do momento que ele fez essa definição, é aquilo que a gente vai seguir. O que mais? Inteligível, né? Fácil de entender. E perceptível. Esse perceptível já é uma... aquilo tem que te tocar, viu? De alguma forma, o gráfico. Porque se você olha para o gráfico e ele não te causa nenhum tipo de impacto, vamos dizer, ele não serve para nada, né? Ele simplesmente, você viu o gráfico lá, mas está aumentando, está baixando, tal, mas não tem uma sequência aquilo lá. E isso daí não é legal, né? Pessoal, alguma pergunta? Tem muita coisa para se ver nessa parte de indicadores. O que mais, pessoal? Divulgação nos sites. Quando você liga o computador, quem é que não tem computador? Quase todo mundo tem computador hoje nas indústrias, né? Nas empresas, de uma forma geral. Você liga o computador, a primeira coisa que aparece é a política da qualidade. Muitos já devem ter visto isso. A política da qualidade, os objetivos da qualidade, aparece na primeira tela, faz parte lá do sistema de gestão. A manutenção, por exemplo, no computador da manutenção, aparecer lá os gráficos dos indicadores da manutenção. Também é uma coisa legal. Totens. Tinha esquecido dos totens. Na meio da fábrica. Está na célula, uma célula de produção, está lá na manutenção, tem um totem lá no local adequado, que não atrapalha a movimentação dentro do setor da manutenção lá do departamento, mas o totem lá de 3, 4, 5, 6 lados, com todos os indicadores afixados ali disponíveis e atualizados, né? Porque quem acompanha os indicadores tem que estar sempre fazendo a atualização daqueles gráficos. O gráfico que é semanal tem dados novos todas as semanas. Então toda semana tem que emitir um gráfico novo. Se é mensal, todo mês tem que ser atualizado, né? Acho que é isso daí, pessoal. Eu costumo fazer as lives um pouquinho menor de... Quanto tempo nós estamos? 35 minutos? Tá bom. Eu vou voltar a falar mais um pouco sobre esse assunto, viu? Nós não vamos encerrar por aqui, não. Nós temos muito mais coisas para falar sobre divulgação, sobre indicadores e divulgação desses indicadores. Incluindo aí um software para já fazer isso daí automaticamente. Tudo bem? Pessoal, vocês precisam fazer... Wilson, obrigado pela participação. Eu não estou recebendo mensagem, não sei se vocês não estão mandando ou se não tem mesmo. Mas não recebi nenhuma pergunta. Então tá bom, pessoal.
Vamos fazer um encerramento aqui. Só gostaria de comentar com vocês sobre o site, que é o meu site de treinamento. Quem quiser se inscrever, né? Fique à vontade. É o www.ead.com.br. Então esse site aí lá tem 5 treinamentos por enquanto, comecei esse ano. São 5 treinamentos de PDCA, 5S, auditoria interna, manutenção produtiva total e análise de riscos e oportunidades. Esse já só não está ainda no ar, mas já está pronto. Devo colocar no ar ainda hoje. Hoje ou essa semana? Bom, sexta-feira amanhã, né? Então, o que mais? Agradeço. Tenho que agradecer pelas likes que eu tenho recebido e pelas visualizações. Estou começando há um mês e meio mais ou menos fazendo o Instagram, né? A live e sou inscrito no Instagram. E queria agradecer a todos pela participação e pela colaboração. São muitos, quase já estão. Logo chegar a 300, estou com 273, 75, alguma coisa assim de inscritos. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação e até a semana que vem, às 20 horas, na quinta-feira. Até lá!